Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Estamos começando mais um Na Quinta do Boi, a live do projeto Boi na Linha, uma iniciativa organizada pelo Imaflora, com apoio do Ministério Público Federal. O projeto Boi na Linha, ou essa iniciativa, né, ele tem como objetivo fortalecer os compromissos sociais e ambientais na cadeia de valor bovina da Amazônia e impulsionar sua implementação. Tá? A ideia do projeto é promover diálogo, promover mecanismos, meios, referências, documentações que permitam com que as partes consigam fazer a implementação dos seus compromissos, compromissos esses celebrados por empresas frigoríficas com o Ministério Público Federal nos estados da Amazônia. Tá? O projeto ele pretende, por meio desses diálogos, por meio de uma plataforma de transparência, fazer o impulsionamento dessa implementação. Tá? Nós temos uma plataforma chamada, que o site é o www.boinalinha.org, pelo qual você pode ter acesso a informações relacionadas tanto aos compromissos, ao processo de monitoramento, hoje pelo protocolo unificado de monitoramento, também como processo de auditoria, da forma como as empresas conseguem demonstrar que estão atendendo esses compromissos. Também nessa plataforma vai ser possível produtores rurais identificarem ações, meios, mecanismos de promover sua adequação em relação às regras estabelecidas pelo TAC e voltar, né, ou se manter ativo dentro de uma cadeia de fornecimento que se propõe a cumprir com determinadas regras. Tá? Bom, nas 3 primeiras lives, né, a gente realizou aqui no mês de junho e julho, nós trouxemos aqui representantes do Ministério Público Federal, né, representantes dos frigoríficos, que é onde se encerra, onde estão localizados os compromissos, representantes da sociedade civil, do varejo e também de empresas de monitoramento, para discutir, primeiramente, o protocolo de monitoramento, depois o desafio da implementação desses compromissos, né? Existem aí, após 10 anos de implementação, 10 anos de celebração desses compromissos, temos ainda dificuldades ou limitações da sua implementação plena, né? E também trouxemos esse olhar da cadeia de valor, olhando mais para o consumo, olhando para o varejo. Tá? Nesse momento aqui, com essa live e a próxima, nós vamos dar voz aí ao setor produtivo, que é onde, no final do dia, né, as implementações dos compromissos recaem. Né? Então, é preciso ter o diálogo, é preciso a gente estar aberto a fazer essa conversa para endereçarmos as soluções, porque ficar em posições antagônicas sem discutir e aproximar as dificuldades, não vamos conseguir alcançar soluções. Eu queria trazer aqui para a live de hoje, né, o tema é da porteira para dentro, implicações e desafios do protocolo de monitoramento para os produtores. Então, assim, trazer de maneira bem clara aí como é que o setor produtivo encara esses desafios, né, encara a legitimidade em relação aos compromissos, né, e é muito importante a gente ter ouvir, escutar essas posições. Tá? Eu queria trazer aqui dados que a gente vinha analisando e provavelmente vamos soltar em breve na plataforma Boi na Linha, que é um pouco da realidade posta no bioma Amazônia em termos de produção pecuária. Né? Dados que a gente levantou utilizando informações do CAR, informações do PRODES, né? A gente chega, e informações sobre pastagem também, né? A gente chega a um número ao redor de mais de 500 mil propriedades de pecuária na Amazônia. Esse é um dado que a gente levantou, né? Eu queria compartilhar com vocês. Dessas 500 mil, um pouco mais de 500 mil, da 510 mil, um pouco mais, 170 mil ao redor desse número, possui algum tipo de marcação com prótese. Né? Pode ser falso positivo, pode ser sobreposição com mais de uma propriedade, tem um erro ali na identificação, mas existe esse cenário, existe esse número significativo de propriedades que apresentam prótese. Se tem algum problema ou não, isso é um processo de análise posterior. Esse número também foi apontado pelo Tassiano, da Minerva, quando ele esteve aqui com a gente na Quinta do Boi, na segunda live que realizamos em junho, e aí confirma um pouco da nossa análise que a gente vem realizando. Tá? Eu trago esse dado porque, né, a gente tem, então, entendendo que parte disso, de fato, é um problema que impossibilita o frigorífico de fazer aquisição de carne desses produtores, né, a gente está falando em torno de 20% aí de uma cadeia que fica inviabilizada de atuar dentro desse arranjo de compromissos dos termos de gestão de conduta celebrados pelos frigoríficos com o Ministério Público. Então, a gente teria 3 cenários. Né? Um primeiro cenário, que é o quê? Esse produtor ele não consegue se realocar dentro de uma cadeia que exige determinadas questões, ele precisa buscar outros frigoríficos. Ele chama de vazamento do TAC.
né? Esse é um cenário. O produtor ele vai continuar executando, exercendo a sua atividade, né? Que é o objetivo dele, que é o foco dele. Uma segunda situação é o que o pessoal coloca: bom, eu não consigo vender diretamente para esse frigorífico, então eu vou vender para uma outra fazenda e assim o animal segue para uma cadeia que tem compromisso, mas oriundo de uma situação onde existia uma inconformidade, né? Então a gente tem esse segundo cenário que estabelece. Mas a gente tem um outro cenário, né, que a gente quer trazer aqui, que o protocolo de monitoramento ele propõe, que é o cenário da reinserção, né? O produtor, né? A entendimento é que se existiu algum problema, qual que é esse problema e que maneira isso pode ser tratado? Porque a ideia não é excluir produtores. A gente não vai conseguir implementar esse compromisso excluindo o produtor. A gente tem que ter uma visão de inclusão, né? De viabilizar essa inclusão. E eu sei que a gente tem passos longos a dar para fazer essa viabilização, e é por isso que a gente gostaria muito de ouvir os nossos convidados no dia de hoje, né? Vou apresentá-los brevemente. Estamos aqui contando hoje com a Daniela Bueno, diretora executiva da Crimate, para trazer a posição ali de uma associação extremamente importante na criação de bovinos no Brasil. Contamos também com a participação do Mauro Lúcio, vice-presidente da Acre Pará, a Associação de Criadores no Estado do Pará, que tem a participação aí do Mauro Lúcio, né, há um bom tempo dentro desses arranjos, né, dos compromissos, e também contando com a presença da Teia Fava, vamos chamar de Teia, né, é um apelido, a Teia, que ela é uma liderança regional da Climate no Vale do Araguaia e é representante também da Liga do Araguaia, um movimento que existe no Vale aí de organização dos produtores. Tá? Então, dito isso, posto essas considerações, eu gostaria de apresentar o Álvaro Almeida, diretor da Globiscan no Brasil. A Globiscan é uma consultoria internacional com origem no Canadá e que há mais de 30 anos atua na pesquisa com stakeholders e atividade de engajamento no mundo todo. Álvaro é jornalista de formação e atua como consultor de sustentabilidade nos últimos 10 anos. Álvaro, passo a palavra para você e desejo a nós todos um bom debate e que a nossa audiência nos traga aí também luzes para a gente poder enriquecer esse debate. Obrigado, Lisandro. É um prazer participar de mais uma live. Eu vou atuar aqui como moderador. Na verdade, minha intenção é dar a palavra para esses especialistas, esses produtores, esses nossos convidados que têm efetivamente muita experiência no que vão nos apresentar hoje. Eu vou só aqui explicar um pouco como vai se dar essa live. Nós temos uma primeira rodada de apresentação de ideias aqui de cada um dos nossos convidados. Então, é um momento onde cada um vai colocar a sua abordagem, sua experiência, qual é a sua percepção sobre as implicações e o desafio para os produtores nesse cenário de desenvolvimento de uma pecuária sustentável. Ao mesmo tempo, nós estamos com essa nossa transmissão no YouTube e o chat do YouTube vai ser o local onde a gente espera que a nossa audiência coloque perguntas. Por favor, façam isso, porque nós teremos, depois dessas apresentações introdutórias, cerca de 40 a 50 minutos para perguntas e respostas. Então, por favor, coloquem suas perguntas no chat aí do YouTube, normalmente fica do lado direito aqui, e vocês vão poder nos ajudar a extrair mais conhecimento dos nossos três convidados. Nós temos uma equipe que está recolhendo essas perguntas e organizando elas, colocando eventualmente elas agrupadas, para que a gente possa melhor endereçar aqui essas questões e tirar mais proveito de todo esse conhecimento. Dito isso, eu vou passar já de imediato para a nossa primeira fala, né? Quem vai apresentar primeiro sua abordagem é a Daniela Bueno. Daniela Bueno, ela é diretora executiva da Associação dos Criadores do Mato Grosso, possui um vasto currículo e uma grande experiência. É graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Mato Grosso, com especialização em Epidemiologia e Sanidade Animal pela Universidade de Cuiabá, e em Direito Administrativo e Processo Administrativo no Setor Público.
também tem especialização em gestão de pessoas, liderança e coaching, e MBA em gestão estratégica de negócios. Foi conselheira efetiva do Conselho Regional de Medicina Veterinária entre 2011 e 2014 e vice-presidente do mesmo conselho na gestão de 14 a 17, coordenadora de defesa sanitária animal e diretora técnica do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso, no qual também ocupou o cargo de presidência até 2019. Então, Daniela, efetivamente, tem grande experiência e domínio sobre o que vamos conversar aqui agora. Por favor, Daniela, você tem agora a palavra para nos contar um pouco, em 10 minutos, a sua visão sobre a realidade dos produtores nesse cenário de desenvolvimento de práticas mais sustentáveis. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer em nome da Acrimate, ao Imaflora, por esse convite. Eu acho que realmente nós temos que estar debatendo, porque, na verdade, todos nós temos um objetivo comum, né? Que é realmente levar, em definitivo, a pecuária sustentável no nosso país. Bom, lembrando que, apesar que aqui no Mato Grosso nós temos os biomas amazônico, cerrado e pantanal, segundo o IBGE, todo o território mato-grossense ele está classificado como Amazônia Legal. Em 2019, nós tivemos uma movimentação dentro do estado de mais de 23 milhões de cabeças, segundo os dados do INDEA. E desses, pouco mais de 350 mil saíram do Mato Grosso, ou seja, a nossa movimentação realmente é dentro do estado. Por ano, são abatidas aproximadamente 5 milhões de cabeças. E hoje, mais de 85% desses abates eles já são oriundos de frigoríficos que assinaram um pacto com o Ministério Público e já estão implementando o protocolo de monitoramento de fornecedores de gado da Amazônia. Ele já está sendo aplicado pela maioria das empresas do setor de carnes bovinas em Mato Grosso. Tanto os que têm a inspeção federal, quanto também alguns que têm a inspeção somente estadual. O TAC ele é composto por 11 critérios, que devem ser levados em consideração pelas empresas, sendo 5 delas que são monitoradas por análises geoespaciais, 2 por análises de listas públicas oficiais e 3 por análise de documentos, e uma delas de produtividade do fornecedor. A gente fez um levantamento em cima de alguns desses monitoramentos, alguns dados que a gente já tem hoje do Mato Grosso. Vamos falar sobre algum deles. Um desses, dentre esses 11 critérios que estão contidos no TAC nesse monitoramento. O desmatamento ilegal, nós temos dados hoje, estimativa das indústrias frigoríficas, de aproximadamente 6 mil propriedades no Mato Grosso por sobreposição com polígonos de desmatamento do PRODES. Então, levando-se em consideração que em Mato Grosso nós temos aproximadamente 107 mil propriedades que têm a pecuária de corte como sua atividade específica. Essas 6 mil propriedades não são exclusivamente de pecuária, Nós temos algumas outras propriedades da agropecuária também, tem suínos, aves e até mesmo agricultura. Então, a atividade criminosa ela deve ser, sim, sofrer as penalidades, Nós acreditamos que elas têm, sim, que ser sofrida as penalidades previstas em lei, mas a pecuária mato-grossense ela vem demonstrando ao longo dos últimos 10 anos um aumento da produtividade. Para você ter uma ideia, nós passamos de 27 milhões de cabeças em 2009 para mais de 30 milhões de cabeças em 2019, diminuindo mais de 1 milhão de hectares de pastagem, de utilização de hectares de pastagem. Ou seja, a nossa expansão pecuária ela não está atrelada à abertura de novas áreas, mesmo que a legislação vigente hoje nos ampare para isso. O que, na verdade, está ocorrendo na pecuária mato-grossense é a adoção de novas tecnologias e investimento em genética e nutrição, principalmente. Outro item é a unidade de conservação. Nós temos, pela fonte do ICMBio, 144 propriedades. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação ele define essas unidades de conservação
como federais, estaduais e municipais, e ela divide em 12 categorias de unidades de conservação, cujos os objetivos específicos é diferenciar quanto à forma de proteção e os usos permitidos. O estado do Mato Grosso hoje possui 111 unidades de conservação, divididas entre federais, estaduais e municipais, e envolve aproximadamente 6 milhões de hectares, quilômetros quadrados, na verdade. Elas são divididas em vários itens, tem os parques nacionais, as reservas biológicas, as reservas ecológicas, estações ecológicas, e a gente dá um destaque para a área de proteção ambiental, são as famosas APAs, né? E que permite o desenvolvimento sustentável, sendo que em algumas áreas é permitido o desenvolvimento de atividades econômicas, desde que haja a proteção da fauna, da flora e da qualidade de vida da população local. Então, é possível, sim, ter pecuária em APAs. No estado, aqui no Mato Grosso, as APAs são aproximadamente 900 mil hectares. Temos também outro item levado em consideração, são as terras indígenas. Hoje nós temos dados do SINCAR sobre posição em 1.091 propriedades dentro do estado. Considerando que a gente não tem ainda um volume expressivo de validação do SINCAR, esse é um grande problema, e que o próprio produtor declarou, então fica evidente que nós temos sérios problemas de base cartográfica, né, e da implementação do SINCAR. Pois, com certeza, alguma dessas sobreposições que hoje estão, dessas 1.091 propriedades, elas vão deixar de existir quando o SINCAR realmente tiver a sua validação concluída. Os critérios como IBAMA, vetor embargo ambiental da SEMA ou do IBAMA, né? A gente, considerando que a gente também não tem um volume expressivo de validação do SINCAR e que o próprio produtor continua declarando, né? A gente espera realmente que esses vetores de embargo ambiental sejam revistos o mais rápido possível, tão logo tenha sua validação concluída no SINCAR. Quanto ao trabalho escravo, nós temos apenas 9 propriedades no estado do Mato Grosso, na lista dessas propriedades com embargo de trabalho escravo. No Brasil, a gente tem alguns conflitos de legislação, onde o rural ainda se assemelha muito ao urbano. Mesmo assim, a gente tem absoluta consciência que esse é uma situação que realmente não deve existir no país, né? Mas, levando-se em consideração que a gente tem 107 mil propriedades de bovinocultura de corte, 9 propriedades representam menos de 0,008% do universo das propriedades. Temos também outra situação que é o CAR indeferido. Nós temos hoje dados de 795 propriedades. Isso a gente espera que realmente os órgãos ambientais chamem esses pecuaristas constantes nessa lista, né, a regularizarem as suas propriedades. Mas a gente precisa realmente que haja uma celeridade do órgão ambiental nessas reanálises, né, e menos burocracia também, para que esses produtores resolvam as suas pendências e sejam imediatamente reinseridos. Outro critério, existem outros critérios, como a questão do GTA, que é óbvio que a gente nem leva em consideração, porque isso é uma obrigatoriedade para toda a movimentação animal. Mas tem um critério que hoje nós não temos nenhuma propriedade com restrição por esse motivo, mas que realmente nos deixa um pouco apreensivos, que é o critério por meio de reanálise de análise de produtividade. Nesse item, nesse critério, eles estipularam que a propriedade apta, ela tem que ter índice máximo de produtividade estipulado de 3 cabeças hectare ano. Então, a gente não sabe qual que é o critério que foi utilizado, né, para determinar essa produtividade, porque hoje, com o aumento do uso de tecnologias, com a suplementação, manejo adequado de pastagem, a própria integração lavoura-pecuária-floresta, nós conseguimos ter produtividades muito maiores que essas em Mato Grosso. E isso já é uma realidade. Então, a gente simplesmente colocar propriedades que não atinjam esse índice máximo certamente será um problema em Mato Grosso. Até o momento, nós não temos propriedades com essa
com essa restrição, segundo os frigoríficos que nós entramos em contato. E assim, no mais ao longo do século passado, o governo federal estimulou, né, gente, a ocupação da Amazônia, com projetos de desenvolvimento local e programas de colonização. Milhares de famílias foram instaladas de forma precária em terrenos da União. Hoje, estima-se que aproximadamente 25 milhões de pessoas vivem na Amazônia Legal. E regularizar a situação dessas pessoas, cuja, segundo o IBGE, a renda média é de 1,1 salário mínimo, é realmente um dever, uma obrigação urgente do Estado brasileiro. Porque nós sabemos que, a partir do título da propriedade, o pequeno produtor ele poderá ter acesso ao crédito, que hoje é um dos grandes problemas, né? E ter benefícios de programas governamentais, e poder implementar inovações técnicas que orientem a sua produção agropecuária na direção sustentável do cumprimento realmente do Código Florestal, com, consequentemente, aumento da sua renda. Né? Nós precisamos, sim, de políticas públicas de reinserção desses pecuaristas que, em algum momento, cometeram irregularidades ambientais. Aqui em Mato Grosso, a gente tem acompanhado iniciativas como o termo de cooperação assinado entre o IMAC e o Ministério Público, que está desenvolvendo um sistema de monitoramento que tem como objetivo reinserir produtores que se comprometam a não utilizar áreas embargadas para a produção de gado, né? Estamos acompanhando também e participando do plano piloto do programa do governo federal Floresta Mais. Essa semana tivemos, inclusive, reunião com o secretário nacional, que tem como objetivo remunerar produtores por serviços ambientais, né? Em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa ou sujeita à sua recuperação. E nós temos também projetos próprios, como o programa Bezerra Sustentável, que leva assistência técnica a pequenas e médias propriedades de cria, inclusive com assistência técnica na questão ambiental e fundiária, né? Nós sabemos que uma grande propriedade produtiva, dificilmente, ela tem algum problema ambiental. Hoje, os problemas ambientais estão mais concentrados nas pequenas e médias propriedades do Estado. Então, assim, finalizando, né, que acho que o meu tempo já está se esgotando, nós acreditamos realmente que uma força-tarefa entre o governo federal, o Ministério Público, as ONGs, as empresas e nós, produtores, antes de começar a falar em rastrear indiretos, o que nós precisamos é de uma legislação ambiental menos burocrática, né, com menos antagonismos entre as instâncias fiscalizadoras. Nós acreditamos que uma pecuária sustentável, ou seja, que leve em consideração os problemas sociais e econômicos, leve o pecuarista a se tornar cada vez mais produtivo. E, sendo produtivo, consequentemente, ele se torna ambientalmente legal. Essas são minhas considerações iniciais. Obrigado, Daniela. Muitos dados, isso é ótimo. A tua fala estava sustentada por muita informação, o que é sempre importante, porque ajuda, né, a construção aí de uma análise, né, mais consistente por todos que participam do setor e que, de alguma maneira, podem ajudar a influenciar nas soluções que são necessárias, né? Eu vou já rapidamente dar a palavra para o nosso próximo painelista, o Mauro Lúcio. O Mauro Lúcio é vice-presidente da Associação dos Criadores do Pará, é um pecuarista de Paragominas, que está lá há 38 anos, sendo que nos últimos 12 anos executa uma pecuária produtiva com base em tecnologia e ciência, é referência em pecuária sustentável e representou a pecuária brasileira na cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, a Rio+20, e além de ter recebido prêmio de sustentabilidade pela Fazenda Marupiara, primeira Fazenda Ouro no programa Boas Práticas Agropecuárias da Embrapa. Mauro tem também muita experiência na adoção de metodologias e de práticas em favor de uma pecuária sustentável. Por favor, Mauro, gostaríamos muito de ouvir o teu ponto de vista sobre como desenvolver uma pecuária sustentável no Brasil e na região amazônica, sobretudo. Bom
Bom dia a todos. Queria agradecer, ao Imafrola pelo convite de poder participar com vocês, levar ideias e pensamentos, de trabalhos que a gente vem executando ao longo desses anos. E sobre a questão do TAC, eu participo desde o início. Na época, eu era presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, quando aconteceu o embargo da carne do Pará, e que isso desencadeou no TAC que o Ministério Público firmou com as indústrias frigoríficas, mas também com o aval, da Federação de Agricultura do Pará e com o governo do Estado do Pará também. Então, desde então, a gente vem trabalhando e procurando maneiras de trazer a atividade, os produtores, de pecuária para a legalidade. Entre os erros e acertos, que nós tivemos vários ao longo desses anos, mas o que me deixa assim mais ansioso é que sempre a gente está esperando por alguém fazer aquilo que é para nós fazermos. Na época, eu me lembro que eu fui participar de reuniões, inclusive no Ministério Público, e quando nós chegamos a esse TAC, a esse acordo, era uma coisa praticamente, na nossa cabeça, impossível de se fazer, de se executar. Assim como hoje nós temos na mente que é impossível a rastreabilidade, que é impossível o monitoramento do indireto, mas o que a gente vê é que ao longo do tempo o mercado vai cobrando, a sociedade vai nos cobrando isso, e nós vivemos a vida num eterno embate, num eterno antagonismo, e deixamos o protagonismo de lado. Então, os meus trabalhos e o foco do que eu faço é realmente em ver se a gente muda esse antagonismo e troca ele por protagonismo. Então, tudo aquilo que estava no TAC, como a Daniela mesmo leu os quesitos, quando foi assinado, eram coisas impossíveis de fazer. E ao longo do tempo, a trancos e barrancos, nós tivemos que ir fazendo e implementando. O que aconteceu, por ter sido coisas sempre obrigatórias, por nós termos sempre resistência a fazer essas coisas, nós fomos obrigados a fazer, porém nós não tivemos bônus nenhum, porque tudo passou a ser feito por obrigação. Então, desde o início, o meu trabalho, aquilo que eu fui fazendo, foi para que nós fizéssemos isso, mas de um protagonismo, de uma boa vontade. E aí sim nós poderíamos ser remunerados por esse trabalho, por essa diferença. Então, nós estamos na Amazônia, eu estou no Pará, e o Pará tem algo em torno aí de 70% do território do estado em florestas. Então, se a gente for ver a nível, de mundo, nós não temos nenhum outro produtor que consegue fazer isso, que consegue produzir, com uma proteção ambiental, com uma conservação a esse nível. Porém, nós nunca conseguimos usar isso como um veículo, de mostrar que o nosso trabalho é bom, que nós somos sustentáveis, porque nós sempre questionamos isso. Então, os trabalhos mostram, e os números mostram, que a continuidade do desmatamento ao longo desses 10 anos houve, e hoje, nos últimos 2 anos, isso vem aumentando. Então, isso mostra que nós, além de ter obrigatoriedade por fazer esse trabalho, existem pessoas no nosso meio que estão fazendo, aquilo que é ilegal.
Então, por isso que nós, cada dia, somos obrigados a fazer coisas mais difíceis, e a rastreabilidade é uma delas, o próprio monitoramento do indireto, ele só está acontecendo, essa pressão só vem porque tem alguém fazendo errado. Então, eu acho que cabe a nós, pecuaristas, poder coibir essas pessoas. Se nós não achamos que a rastreabilidade, se nós achamos que o monitoramento do indireto, que isso é impossível para a nossa cadeia, ou que isso vai trazer coisas muito dispendiosas para nós precisaríamos, pelo menos, trabalhar na coibição desses novos desmatamentos, dessas pessoas que estão fazendo isso. Então, eu acho que o que precisa ser feito são coisas proativas. E muitos de nós, né, achamos que isso é papel de governo. Né? Quando a gente vai falar na proibição e coibir as pessoas fazerem, isso é papel de governo. Mas o que afeta é diretamente a minha atividade. Então, tudo que afeta a minha atividade, eu acho que eu preciso de ter alguma reação. Eu acho que eu preciso do governo, o governo é necessário, o governo se faz necessário, principalmente nas ações de comando e controle, mas eu acho que nós temos que ser mais eficazes, né, e eficientes e nessa ajuda, nessa troca de força, nessa troca de informação junto com o governo. A questão, por exemplo, do monitoramento, né, eu enxergo ele de uma maneira como se me levasse, me trouxesse coisas boas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido, que tem as dificuldades, elas existem. Isso é fácil? Não, não é fácil. A rastreabilidade é fácil? Não, não é fácil. Né? Agora, o que isso me traz de bom? O que eu consigo? E a rastreabilidade é uma excelente ferramenta de gestão. Então, se eu focar na rastreabilidade como ferramenta de gestão do meu negócio, se eu focar no monitoramento como ferramenta de gestão, como eu faço para poder ganhar mais, como eu faço para poder produzir mais usando essa ferramenta, então isso aí passa a ser fácil para mim. E eu vou agradar o mercado, né, fazer aquilo que o mercado quer, mas, porém, eu vou ter algo, né, que me traz resultado, que me traz retorno. Então, eu tenho trabalhos feitos nessa linha de quanto o monitoramento pode me trazer, monitorando meus clientes, né, meus fornecedores. Eu faço o processo de recria e engorda. Então, como eu não crio, eu preciso de adquirir minha matéria-prima, que são os bezerros. Então, quanto mais eu monitoro isso, né, para poder comprar de pessoas que criam melhor, de pessoas que têm um produto melhor, mais eficiência eu ponho no meu negócio. A rastreabilidade, né, que eu trato aqui como identificação animal, é uma ferramenta essencial no meu processo produtivo. Eu só consigo melhorar, uma das maneiras que eu tenho de melhorar a produtividade é com a identificação animal, é sabendo quem são os meus melhores animais, quem são os animais que ganham mais peso, ou quem são aqueles que não estão ganhando peso. Então, esse processo, eu trabalho com ele desde o ano 2000. Eu já faço essa identificação animal. A partir de 2017, eu fiquei linkando muito esses animais aos meus fornecedores, para poder saber realmente quais eram os fornecedores que eram melhores. E, a partir disso aí, também trazendo desses fornecedores, quais fornecedores tinham problema, né? Eram as pessoas que não estavam em conformidade, para poder saber quais eram os animais que eles estavam me fornecendo e o que isso impactava realmente no meu negócio. Então, realmente, por exemplo, no ano de 2018,
os meus melhores fornecedores, 2 dos meus melhores fornecedores, eram fornecedores que tinham inconformidades. E eu fui conversar com esses fornecedores, né? Um deles era um embargo do IBAMA, que deu na propriedade dele por um erro de coordenada. Então, ele não tinha realmente problema, mas isso alcançou por um erro de coordenada, né, feita pelo IBAMA, ele teve problema. E o outro era problema de PRODES, que também ele tinha realmente um PRODES, era um PRODES aí de 14 hectares, em um horizonte de uma propriedade de 5.000 hectares. Então, e essa pessoa estava com vontade, ela tinha toda a vontade de se regularizar. O que acontecia é que esse processo nosso é um processo que é unicamente excludente. Então, essa pessoa só exclui, né? Então, no processo, nós temos que mudar e trabalhar para poder incluir esses produtores. Então, eu acho que o trabalho hoje, o que nós estamos fazendo e buscando, é criar uma plataforma onde a gente possa trazer esses produtores para a legalidade. Eu acho que esse é o foco principal do nosso trabalho hoje. Muito bem, Mauro, muito obrigado. É uma visão também bastante complementar e que traz um olhar muito prático, né, dos benefícios que se pode tirar num processo cada vez mais, de uma gestão cada vez mais elaborada, né, da pecuária. Eu quero trazer já para a conversa a Teia Fava, que é uma proprietária da Fazenda Estrela do Sul, que fica em General Carneiro, no Mato Grosso, administradora de empresa, agropecuarista, empresária do ramo do eucalipto tratado também, representante regional da Aclimate, né, da Associação dos Criadores do Mato Grosso, já ganhou prêmio de propriedade sustentável pela revista Dinheiro Rural em 2018, prêmio de mulheres de destaque em mulheres do agro em 2019, num prêmio da Bayer com a BAG, é integrante da Liga do Araguaia. A pandemia fez com que ela passasse agora a viver na fazenda por muito tempo. Então, além de toda a experiência que ela já tem, agora ela está mergulhada na vida da fazenda e, portanto, vai ser muito bom ouvir o que você nos traz, Teia, a respeito da sua experiência, da sua vivência como produtora, né? E que eu sei que tem também um envolvimento muito grande com práticas sustentáveis. Por favor, Teia. Então, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço demais o Lisandro, né, e Maflora pelo convite. Eu confesso que eu fiquei até meio assim, nossa, eu representar, mas estou aqui agora e espero conseguir passar o recado de um produtor rural com os meus olhos para vocês, tá? Então, eu acho que nos incomoda um pouco a forma como o resto do mundo vem tentando sobrepor a nossa soberania nacional, nos impondo como devemos conduzir nosso manejo florestal. Afinal, gente, nós temos o Código Ambiental mais restritivo do planeta. Haja vista que, segundo a Embrapa Territorial, 24% das reservas florestais estão dentro das propriedades rurais. Penso que a preservação está na alma do brasileiro que produz, pelo menos está na minha. É uma coisa que eu tenho assim muito forte em mim, na grande maioria. E aí eu fico me perguntando, por que afinal, né, esse pessoal todo se atém a essa mínima parcela, os que não se preocupam com o futuro, mas é tão pequeno, né? O produtor que tem um ativo ambiental, ou seja, uma área passível de abertura para ser convertida em agricultura ou pastagem, ele pode sim exercer o seu direito. E quanto menos burocrática for essa liberação, ele pode até querer negociar esse direito
se concordar em receber um pagamento pelos serviços ambientais. Mas, claro, ele tem que fazer isso diretamente. Eu penso que instituição nenhuma pode, em seu nome, compactuar com forçá-lo a abrir mão do direito que lhe convém, né? Então, eu penso assim, os olhos veem, não só sentem o que está ocorrendo de fato. De verdade, gente, basta querer olhar o nosso mapa produtivo, o mapa produtivo do Brasil, que está sendo incessantemente mostrado a todo o planeta. O tempo inteiro a gente está vendo isso, demonstrando que mais de 66% do nosso país é de floresta nativa. Eu não consigo entender, não consigo mesmo, o motivo de olharem para aquela pequena parcela desse mapa em que se mostram mais de 5 mil municípios que está nele, campos de lavoura, pastagem, reflorestamento, enfim, produtividade. E tudo isso em pequenos 33%, 34%. E quantos milhões de habitantes estão nessa gama, né, de espaço? Então, trazendo isso para a minha realidade enquanto produtora rural, eu faço parte do bioma cerrado. 35% da minha propriedade é de reserva, 7% são APPs, e dos 1.270 hectares que me resta por direito, né, dentro das leis brasileiras, eu posso abrir. E neles, nos 1.270, eu possuo ainda um ativo ambiental de mais de 480 hectares. Portanto, mais de 20% da minha propriedade ainda é passível de abertura. Eu estou intensificando o que eu tenho já aberto. Tenho feito um trabalho desde 2017, 2018, para intensificação. Mas isso não significa que, se meu PF for liberado, eu não vou dar continuidade aos meus projetos de abertura de fazenda. Mas, às vezes, não vou agir assim, não. Às vezes está ótimo do jeito que está, ou, de repente, me oferecem um pagamento em relação aos serviços ambientais. Então, assim, aí por que eu não vou deixar esses 480 hectares ali fechadinho? Tudo depende, né? Não significa que eu necessariamente precise abri-los. Mas isso também não me impede de ter meus olhos voltados à ecologia. Eu tenho aqui na propriedade o que eu chamo de corredor ecológico. Eu tenho uma faixa de reserva nativa que eu mantenho, que atravessa a propriedade de ponta a ponta para se formar um corredor para animais silvestres. Inclusive, tem até placa indicativa, eu tenho nome, biodiversidade, né, ali. Meus bebedouros, quase em sua totalidade, hoje, são canalizados e de pneus de mineradora. Na natureza, a gente sabe que demoraria aí 200 anos para serem decompostos, então eu espero que demore esses 200 anos aqui na fazenda me servindo. Então, sendo extremamente úteis, está ótimo. Toda a nossa água vem de uma mina, é a água que os meus animais bebem, é a água que eu bebo. Eu levanto a boia, eu posso tomar daquela água. Minha maternidade é feita em rotacionado, uma área de lazer onde as mães paridas são levadas e todos os bezerros são curados dentro de um cercadinho, que aqui a gente chama de medroso, eu não sei como é que chama em outros lugares. Eles são separados da mãe, né, pelo colaborador, e ele e o bezerro ficam bem acomodados nesse espaço, separados da mãe, né? E a mãe não fica tomando pancada na cabeça, empurrão, nada disso, é uma coisa super simples e bem sustentável, né? E ela fica acomodada, tranquila, o bezerro também. E nisso, todos os nossos medicamentos ficam guardados numa caixinha de madeira que fica ao lado nesse rotacionado. Então, quando o colaborador chega, antes dele começar, todo o material que ele vai usar, e aí depois sim que ele vai buscar o bezerro, trazer e fazer toda a parte de procedimento de cura, né? Hoje, 100% dos nossos animais são brincados na propriedade. A marca de fogo que ele recebe se restringe à marca da fazenda e da vacina de brucelose, até pela obrigatoriedade. A gente pratica já uns 3 ciclos de desmama, uma desmama que eu botei um apelido nela de desmama racional, onde as mães ficam de um lado e os filhos ficam do outro lado, atravessando uma cerca e outra, né? Tem um corredor no meio, e ali eles não perdem o contato visual, olfativo, o berro da mãe. E eu coloco sempre junto com esses bezerros 3, 4 madrinhas, aqui eu brinco, eu falo que são tias, né? E elas ficam ali por perto, né? As mães estão ali, então eles estão tranquilos, passando, olham, eles estão com aquela sensação de, pô, minha mãe está ali, né? Eu estou tranquila e a minha tia está aqui, então eu tenho um adulto por perto. Isso tudo, gente, eu faço na minha cabeça, porque eu
eu sinto o sentimento, né, deles. Enfim, o resultado que a gente colheu com isso, esse ano foi um ganho substancial de peso, porque esse ano nós levamos esse trabalho a sério. Como eu estou ficando na fazenda, já estou há 6 meses aqui, e eu sou peão junto com eles, então nós começamos a levar no curral para ver, fazer a pesagem, depois de 8 dias, aí na hora que tirava para o pasto definitivo, eles já estavam mais desincutidos das mães, e teve um ganho de peso assim impressionante. Nós ficamos impressionados com o resultado do trabalho. Que normal a desmama perde o peso, né? Então eles ficaram tranquilos. Nós estamos produzindo aqui também mudas de árvores nativas e mangueiras para distribuir nos pastos que às vezes eu acho que estão um pouco arborizados. Então estamos fazendo a nossa parte, até porque a gente sabe que sombreado ganha-se mais peso, né? Tem uma outra prática aqui que eu trabalho. Aqui é terminantemente proibido caça. Inclusive, meu colaborador assina um termo de conhecimento assim que ele entra na propriedade, para ele saber dessa regra. Não aceito de forma alguma. Então, são inúmeras atitudes que tomamos aqui, mas tem muito mais que eu sonho fazer, muito mais. Nós estamos fechando todas as nascentes e reservas, intensificando o tamanho das pastagens, diminuindo elas, gastando muito, investindo muito com cerca, com arame. Todo mundo sabe, quem é produtor rural, o preço disso, né? Eu trabalho com eucalipto tratado, eu sei bem do que eu estou falando. Mas ainda insisto aqui que dá sim para sermos ambientalmente corretos e continuarmos com a nossa produção com muito orgulho. Então aí vem um problema. Tudo isso demanda custo, é investimento. Então, como fazer tudo certo se não pudermos produzir no que nos é de direito? Hoje, um produtor rural, para se manter na atividade, tem que buscar uma eficiência produtiva através da tecnologia de ponta, para ter intensificação, produtividade que o setor exige. Antigamente, um simples salbanco levava 5 anos, 6 anos depois, o boi para um frigorífico e estava tudo bem. Hoje, eu que faço cria, então eu produzo para alguém abater, eu tenho que intensificar minha cria, minha produção, para poder entregar um bom bezerro, para que o meu cliente volte aqui e fale, Teia, teu bezerro é chique, valeu, nós conseguimos abater com tanto tempo, então eu quero ser seu cliente sempre. E aí a gente vê que isso é um ciclo. Então, começa na barriga da mãe, então é no score dela, então, o que eu produzo de fato? Eu produzo capim. Para você produzir um bom capim, você precisa de uma alta tecnologia hoje. Então, além disso, a gente tem que manter nossa equipe muito diferente de antigamente. Hoje as casas têm que ser repaginadas, várias alterações que vieram com as leis trabalhistas, até que dificultam a produção. É um investimento muito alto. Nós fizemos tudo isso aqui na fazenda. Reforma nas casas, o sistema de alojamento, cantina. Isso tudo se soma e encarece o processo produtivo. Portanto, pensar no lado social, onde promovemos emprego, pensando que também precisamos cuidar de alimentar todo um planeta, está tudo, né? Buscando, crescendo. Ou a gente vai acabar com esse crescimento que existe? Não vamos, né? A população está aí crescendo. Então, a longevidade, né, também. Então, nós precisamos continuar firmes e fortes. A respeito do desmatamento, eu sou contra o desmatamento ilegal, claro. Esse sim, assim como os incêndios criminosos, a gente tem que combater. Nós, produtores rurais, temos que combater os que são maus. Existem maus elementos em todas as cadeias produtivas, seja como produtor rural, seja na cidade, como cidadãos que trabalham na cidade, né? Ou não existe? Parece que o mundo inteiro resolveu colocar a gente num paredão, como se outras teias não existissem. E olha, posso dizer, gente, que nada do que eu fiz aqui até agora foi inventado. Então, se foi copiado, tem outros que fazem. Então, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui colocando aos senhores, às senhoras, a nossa visão como produtores rurais. Como eu sempre digo, está no nosso nome, gente, a palavrinha mágica. Nós somos produtores. E como produtores, a gente ama produzir. Então, assim, está na nossa alma. Se for para produzir, então fazemos essa produção bem feita. Mas, assim, a gente precisa ter um investimento. Tá? Agradeço muito vocês. Obrigado, Teia. Foi uma ótima colocação. Você traz aí realmente o sentimento do produtor, né? O que realmente demonstra a vocação e o que demonstra efetivamente o seu apreço, né, pela produção, mas também
pelo espaço que você produz e aonde você produz e o respeito que você tem pela natureza. Aproveito para mencionar que, não sei se vocês perceberam, houve só um pequeno momento em que a transmissão da TEA deu um pequeno cortezinho e tal, foi quase nada. Sua internet foi excelente, considerando que você está na fazenda e tal. Então, a gente sabe aqui que se acontecer algum probleminha de transmissão é porque a gente está espalhado nesse Brasilzão aqui e muitas vezes a cobertura de internet pode dar uma pequena oscilada. Mas foi ótimo. Agora nós vamos passar para a melhor parte, que é a parte de diálogo, de troca, de perguntas e respostas e tudo mais, né? Então, eu vou começar, a minha primeira pergunta vai ser para a Daniela, né? Eu gostaria de saber, Daniela, como é que a Crimate tem contribuído, ou já contribui, ou pode contribuir mais, com a reintegração do produtor em relação às regras estabelecidas pelo Ministério Público Federal, ou seja, que iniciativas a Crimate tem desenvolvido para atuar no processo de reintegração dos produtores? Bom, primeiramente a gente trabalha com as nossas campanhas publicitárias sempre combatendo o ilegal, né? A TEA mostrou claramente um exemplo assim do que realmente é possível fazer uma pecuária sustentável, ambientalmente correta e dentro do que realmente ainda está previsto na legislação, né? O produtor ele tem amparo legal em abrir, mas dentro do Código Florestal ele tem possibilidade de abrir e preservar o que realmente está em definitiva. A gente tem projetos específicos, como eu já falei, como o programa Bezerro Sustentável, que hoje a gente atende 300 famílias na região, mais ou menos ali do Vale do Araguaia, que leva assistência técnica tanto para aumentar a produtividade dessas propriedades, que são propriedades de cria, quanto levar a informação e orientação para como eles podem fazer a reinserção e trabalhar os seus problemas ambientais e fundiários. Nós participamos também como membros efetivos do IMAC, né? Estamos acompanhando a construção dessa nova plataforma que vai proporcionar esse objetivo de fazer a reinserção dos produtores que queiram realmente, se comprometam a não utilizar as áreas que têm problemas ambientais hoje, a não utilizar como criação de gado, né? A gente pensa, quando a gente fala em desburocratizar um pouco as legislações ambientais, às vezes é muito fácil para o leigo e para a pessoa que realmente não vive o problema, não tem problemas ambientais, não tem propriedades rurais, acha que é muito simples, é só cumprir uma lei clara e como está descrita no código, não é bem assim. Nós temos hoje um problema seríssimo, acho que o Brasil inteiro está acompanhando, que é as queimadas no Pantanal, né? Mais de 10% do território do Pantanal está sendo devastado pelo fogo. E já foi comprovado que o fogo realmente, os grandes dois inícios principais, um se deu em função de um capotamento de um carro na estrada, e que entrou para uma reserva e assim se alastrou, e outro teve início dentro de uma aldeia indígena localizada no Pantanal. E hoje quem está mais sofrendo com isso é o pantaneiro nativo, é o pecuarista pantaneiro. Nós temos propriedades que já tiveram mais de 80% de toda a sua estrutura de cercamento, de pastagem, até mesmo de sedes totalmente consumidas pelo fogo. E esse produtor vai ter que provar que não foi ele que colocou o fogo na sua propriedade.
né? Então, essa é uma das questões ambientais que são bastante burocráticas. Hoje ele está lá, na linha de frente, combatendo, tentando salvar a sua propriedade, e ele vai ser autuado. E ele vai ter que comprovar que não foi ele que colocou o fogo. Então, ele vai ser uma dessas pessoas, um desses pecuaristas que vão entrar na lista que realmente não vai poder abater o seu rebanho, porque ele vai estar com problema ambiental. Então, são essas e outras situações. A gente tem hoje, foi criado agora, em função do problema também do fogo no Pantanal, um grupo de trabalho que vai começar a elaborar e ter um prazo de 60 dias para apresentar uma normativa que auxilia a questão da limpeza de pasto no Pantanal. Quer dizer, nós não temos ainda. Nós temos muitas lacunas ainda na nossa legislação ambiental e que ela tem que ser redimida para que o produtor realmente consiga dar vazão e cumprir a risca sem ter nenhuma divergência, até mesmo entre os órgãos federal e estadual do meio ambiente. Muito bem. Eu só queria aproveitar, Daniela, e entender... a Acrimate já tem tido manifestações públicas em relação à questão das queimadas. Como é que ela tem se posicionado publicamente em relação a isso? Nós estamos acompanhando, nós temos produtores que fazem esse acompanhamento, que estão sofrendo. Nós temos vários dos nossos associados que são pantaneiros. Nós tivemos aqui a presença do ministro do Meio Ambiente, que veio sobrevoar em loco e ver o estrago. Nós, juntamente com outras entidades ligadas ao agro, do Pantanal, a federação, entregamos um documento ao ministro do Meio Ambiente e também à secretária do Meio Ambiente aqui do governo do estado, justamente colocando essas lacunas que têm que ser rapidamente dirimidas, né, para poder a gente ter um combate mais efetivo ao fogo. Para você ter uma noção, hoje nós temos, isso foi fala ontem, eu estava escutando no rádio do órgão específico de combate ao fogo, nós temos apenas 136 pessoas no combate ao fogo no Pantanal hoje, isso eu digo oficiais, né, que são do meio ambiente, ou do Corpo de Bombeiros, ou brigadistas. Né? A gente vê um incêndio nos Estados Unidos que tem 3.500 bombeiros fazendo o combate. Né? Nós não temos ainda realmente uma força-tarefa efetiva, nós não temos ainda prevenções efetivas, porque essa é uma prática, essa é uma situação recorrente. É claro que esse ano nós temos mais de 200% de aumento dos incêndios em função da seca dos últimos 50 anos, a maior delas, mas a gente tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. Nós temos a questão dos aceros, que hoje a legislação permite aceros de apenas 3 metros de largura, e a gente sabe, até mesmo o ministro teve a oportunidade de ver o fogo pulando de um lado ao outro de um dos nossos rios aqui, que tem mais de 36 metros de largura. Né? Então, nós precisamos rever também essa situação de aceros. E fora as outras situações, como essa do fogo a frio, que antes era permitido e que realmente diminuía consideravelmente a incidência dos incêndios no Pantanal. Realmente, a questão dos incêndios, das queimadas, de um modo geral, a grande questão é que a visibilidade que ela proporciona, né? Em todo no país e em todo o mundo, e realmente é muito importante que o setor produtivo se posicione também, né, de forma clara e no combate e na preservação, né, do ambiente, né, combatendo as queimadas, né, sem dúvida. Eu gostaria de direcionar a próxima pergunta para o Mauro Lúcio. O pessoal ficou muito interessado sobre as questões de produtividade que você mencionou. Perguntam se você pode dar mais detalhes, se o que você tem feito já é efetivamente algo
que pode ser replicado por outros produtores. Eu gostaria de ouvir um pouco mais o teu exemplo a respeito de ganhos de produtividade a partir da identificação animal, a partir da rastreabilidade do monitoramento. Mauro. Desculpa, agora que eu liguei o som. Eu trabalho, né, com a identificação animal, eu trabalho desde de 2000. A partir de 2015, 2016, eu comecei muito a linkar o animal àquele proprietário que eu estava comprando, para poder saber sobre o negócio. Mas eu tenho dados o seguinte, às vezes com 25%, quando eu retiro 25% dos meus piores animais, dos animais que menos ganham peso, eu consigo aumentar até 15% no meu ganho de peso médio. Então, como o meu gado é um gado muito misturado, eu compro animais de vários fornecedores, então eu tenho algo para poder comprar 2.000, 2.500 cabeças por ano. Eu tenho anos que eu compro de mais de 40 fornecedores. Então, eu trabalho muito com pequenos produtores, né, a minha compra. Então, tem uma diferença muito grande entre um criador e outro na parte genética. Então, isso aí muda bastante quando eu identifico esses animais que produzem menos, né, e eu começo a excluir esses animais do meu rebanho ou ter um tratamento diferenciado para eles, aí eu consigo minimizar essas percas, essas diferenças. Né? Então, isso também, por exemplo, se eu tenho um produtor que me fornece bezerro, quem dera eu tivesse a TEA para poder me fornecer bezerros aqui de qualidade, que provavelmente eu teria algo em torno aí de 650 a 700 gramas de ganho de peso, né? É bem melhor do que, às vezes, produtores que têm baixa genética, produzem animais de baixa qualidade, que eu tenho só algo em torno de 450 a 500 gramas. Então, eu consigo, né, com a identificação animal e com esse monitoramento que eu digo é de saber de onde vem cada animal, eu consigo melhorar bastante o meu desempenho. Agora, o foco, né, do trabalho nosso é um foco, né, do aumento de produtividade. Esse aumento de produtividade na nossa região, tá, ele se dá através do aumento da taxa de lotação. Nós temos aqui uma oportunidade muito grande em termos de índice pluviométrico e de questões de clima, como nós só temos 2 estações do ano, né? Uma que faz calor e a outra que faz mais calor ainda. Então, isso na pecuária, né, para o boi, isso é muito bom. E nós temos um período seco em algumas partes do estado, esse período é maior um pouco, mas em grande parte ele é menor. Na minha região, por exemplo, nós temos algo em torno aí de 90 dias, entre 90 a 100 dias, que faz parte do período sem chuvas. Então, nós temos uma oportunidade de produção a pasto muito grande. Então, o aumento de taxa de lotação, ele nos ajuda muito em baixar custos fixos. A TEA falou de uma coisa que é muito importante, o aumento que nós tivemos de custo de produção ao longo dos anos. Nós tivemos a questão trabalhista, foi uma coisa que foi muito forte na pecuária, no setor, e isso nos obrigou a vários investimentos em alojamentos, em casas, investimentos em melhores currais para as pessoas trabalharem. E isso, no fundo, foi bom para nós, porque nós tivemos um ganho em eficiência, mas nós tivemos um aumento de custo.
E eu só consigo minimizar esse aumento de custo quando eu tenho um aumento de taxa de lotação. Então, eu consigo produzir mais para poder baratear esses meus custos. Então, eu acho que esses tipos de desafios, nós temos que encarar isso como uma constante no nosso negócio. Então, a baixa, por exemplo, nós, ao longo de 20, 30 anos, nós viemos perdendo valor, a arroba do boi vem perdendo valor quando você se compara a outros produtos. E isso vai ser uma constante. Nós temos, porque os nossos concorrentes, que são o pessoal do frango, o pessoal do porco, ele vai aumentando a eficiência dele. Então, nós precisamos de aumentar a nossa eficiência. Então, uma das coisas que a Daniela colocou, por exemplo, sobre essa questão do TAC entre 3 cabeças, né? Na verdade, de produtividade, 3 cabeças hoje é o que a gente tem que manter para poder ter um negócio saudável. O normal é a gente ter mais do que isso. O desafio nosso para poder nós ganharmos mais é ter mais do que isso. E eu, por exemplo, no meu caso, eu vendo entre 4 a 5 cabeças por hectare por ano. Então, eu tô inconforme de acordo com essas questões do TAC. Isso foi uma questão também que eu sempre me posicionei contra, né, porque eu acho que, para poder sair do problema, nós temos aqui que ter a melhoria da eficiência, mas uma coisa que é muito importante, todos esses critérios que existem no TAC, eles só existem porque tem alguém fazendo errado. Tá? E hoje o que eu vejo é que essas pessoas que fazem errado é um pequeno percentual. Nós temos muitos produtores, muita gente trabalhando certo, mas infelizmente poucas pessoas mostram e sujam a nossa imagem. Então, eu acho mais eficiente, em vez da gente brigar com o Ministério Público, em vez da gente questionar isso, por que nós mesmos não brigamos com os produtores que estão fazendo as coisas erradas? Então, são esses caras realmente que levam cada dia o meu negócio a ficar mais difícil. Então, são essas pessoas. Mas eu acho que o desafio nosso, a saída nossa, é o aumento de produtividade. Então, enquanto a gente estiver produzindo pouco, nós vamos ter que estar burlando a legislação para poder sobreviver. E a lei da sobrevivência é que quando você não está ganhando, você não tem medo de nada. Você não tem medo de lei, você não tem medo de nada. Então, eu acho que a lucratividade é a chave da legalidade. Se nós tivermos atividades rentáveis, se nós tivermos atividade com alta lucratividade, nós vamos sim para a legalidade. Obrigado, Mauro. Teia, eu queria ouvir um pouco da sua experiência com a Liga do Araguaia, que é um movimento regional, né? E como que vocês conseguem ali disseminar as ideias, as práticas, levar para outros produtores ou trocar mesmo com outros produtores práticas de eficiência, de produtividade e de respeito ao meio ambiente que muitos de vocês, como você mesmo disse, compartilham, têm em comum, né? Sim, a Liga do Araguaia é um movimento aqui do Vale do Araguaia, iniciado já há um tempo. Eu passei a participar no projeto Campos do Araguaia, mas eles têm várias vertentes, né? Tem várias ramificações. Então, é um grupo de produtor rural que se une em busca da sustentabilidade da produção. Então, tem o projeto de carbono, tem o projeto... Esse Campos do Araguaia, inclusive, teve até um dia de campo aqui na minha propriedade, que foi o que me levou a ter o prêmio da revista Dinheiro Rural. O projeto engloba alguns municípios, né, daqui e vários produtores. Cada produtor entra
no projeto que deseja, ou em todos, ou em alguns, mas sempre buscando essa unidade, uma carne selecionada, uma carne mais valorizada, um selo, né, para a nossa carne daqui do Araguaia. E a produtividade, intensificar na produção. Então, o projeto que eu participei foram 52 propriedades, nós éramos em 30 e poucos produtores, eu não me lembro bem, e nós tivemos toda a assessoria através do projeto, do CAR, por exemplo. Eu tenho o meu CAR validado, tá? Até vou fazer um adendo aqui, eu tenho o CAR validado, eu tenho 480 hectares de área disponível ainda, né, passível de abertura, e gerou um PRA de 3 hectares. Então, assim, isso mostra que a nossa legislação é muito rígida, né? Que eu tenho uma quantidade enorme de hectares que eu posso, que está aqui fechado, né? Que eu estou contribuindo com isso, e por causa eu tenho esse PRA de 3 hectares, que inclusive eu nem sabia que estava errado, mas já tinha fechado, porque como eu venho fazendo esse trabalho pela Liga e pelas indicações, né? De fechar as minhas nascentes, de fechar as minhas reservas e tudo mais. Quer dizer, isso já é só, mas é mais um custo que nessa hora não é investimento, tá? É mais um custo que você tem que ter, o produtor tem que ter, porque tem que trazer um engenheiro, tem que fazer toda uma dinâmica, um mapeamento, aí tem vistoria. Então, assim, eu quis fazer esse à parte porque eu me lembrei disso. Enfim, o projeto da Liga realmente é grandioso. Quem está encabeçando sempre assim, tem o Caio, né, que hoje é o presidente do IMAC. Realmente isso veio um projeto da Água Viva, da Fazenda Roncador, e hoje ele tomou forma. Tá? Até eu queria falar uma coisa, eu tinha levantado a mãozinha ali a respeito de fogo, dá licença, só voltar aqui um pouquinho na fala da Daniela, se vocês me permitem. O Pantaneiro tem esse problema de fogo, e nós, do lado oposto do Pantanal, que eu estou do lado oposto, né? Eu estou em Barra do Garças, que no caso, General Carneiro, Vale do Araguaia, nós temos o problema indígena, né? O nosso problema são os chavantes que caçam com fogo ainda, né? Que tem essa cultura. E para nós é muito difícil também. Então, assim, a Daniela falou a respeito de acero, e isso me lembrou muito que aqui eles não têm acero. Eu sou vizinha de frente dos bororos, que são ótimos, calmos, tranquilos, eu não tenho problema nenhum com eles, mas os chavantes caçam com fogo. Então, aonde eles colocam fogo, aquilo vem tudo. Então, assim, antes de ontem, nós estávamos com o maior problema aqui numa propriedade de um vizinho. Agora, ainda bem que dá para ver aonde iniciou a caloria, mas você vê que essa caloria começou há 15 dias atrás, deu a volta, foi quase na estrada, 17 quilômetros, pulou um rio e veio e está voltando pelo nosso lado agora. Então, assim, é muito difícil, porque nós mesmos... Né? Ontem, inclusive, faleceu uma pessoa muito conhecida em Cáceres, combatendo fogo. É muito difícil. Hoje nós não estamos mais nessa pecuária, nessa produtividade, entendeu? Então, a gente realmente tem que combater. De onde sai isso, entendeu? Então, eu brinco sempre o seguinte, se a nossa cultura, a cultura do homem, teve que parar num museu, muita parte dela foi parar no museu, está na hora da gente fazer alguma coisa para a cultura dos indígenas também ir para um museu, entendeu? Mostrar para eles, com muito cuidado, com muito carinho, o quanto isso é prejudicial, entendeu? Eu confesso que antes de 2018, várias vezes eu pensei em vender a propriedade e muito foi por causa deles, entendeu? Mas eu sou insistente, eu fiquei, e agora eu acho que a gente tem que passar para uma outra fase, a segunda fase. Vamos tentar mostrar para eles que ninguém ganha com isso, nem eles mesmos ganham, né? Então é isso. Enfim, era essa a parte que eu queria fazer na fala da queimada. Obrigado. Eu queria trazer 2 assuntos aqui, quero deixar vocês à vontade para quem achar
que deve responder. Um é a respeito dos pequenos produtores. O Mauro trouxe um pouco o comentário a respeito dos pequenos produtores. E vocês veem que dentro desse cenário eles têm hoje muito mais dificuldade de se integrarem a esse processo, de se legalizarem. Vocês veem como que os pequenos produtores estão dentro desse movimento de pressões aí por novas práticas, por um marco legal mais restritivo. Como que vocês veem a situação do pequeno produtor e o que pode ser feito nesse sentido? Álvaro, se eu puder começar, nós estamos em Barra do Garças com um projeto chamado PCI, aqui do Estado, e na Barra nós estamos implantando esse projeto para a gente poder alavancar esse tipo de problema que realmente é grande, né? Nós temos assentamentos, tem vários pequenos produtores que realmente demanda custo, demanda o investimento, e tudo isso tem valores, né? Então, esse PCI de Barra do Garças, nós estamos com 43 instituições junto, acho que é um marco na história, eu nem digo do Estado, eu acredito até que do Brasil, juntar 40 e tantas instituições em prol de de uma mesma linha. Tem 20 anos, trazer Barra de 20 anos para cá, né, até 2030, 2035, como nós queremos que a nossa cidade esteja, né? Então, desde intensificação em pastagens degradadas, nós temos hoje em Barra do Garças 200 mil hectares de área degradada, nós temos que trazer até 2030 para 100 mil, então, com plantação de mudas nativas, fechar todas as nascentes. Então, nós temos um trabalho muito intenso com esse grupo, tá? E estão as comunidades indígenas, estão escolas, universidades, e é isso, a gente pretende realmente ajudar os pequenos a se inserirem, né? A serem inseridos, mas tudo demanda tempo também. Sem dúvida, alguém quer fazer algum outro comentário? Eu acho que o maior desafio é justamente essa questão do investimento, né? Até falou, nós temos um projeto lá, que eu já falei do programa Bezerro Sustentável, a gente fez o levantamento, levou assistência técnica, e fizemos o diagnóstico dessas propriedades, levamos o que eles têm que fazer para melhorar, mas quem tem que realmente investir são eles, né? Então, acho que o nosso grande papel como instituição é realmente levar aos pequenos produtores qual é a importância dessa legalidade dele, o que ele tem a ganhar em melhorar a sua produtividade, em estar legalmente amparado dentro da sua atividade. Então, acho que esse é o nosso grande papel, é o que a gente tem percorrido, tentado levar o maior número de produtores possíveis dentro do Estado, é realmente levar esses modelos de é possível uma pequena propriedade ser, sim, sustentável. E aí o tripé da sustentabilidade sempre tem que ser levado em consideração, que é o social, o ambiental e, sem dúvida alguma, o econômico. Perfeito. Mauro, algum comentário? Eu quero. Essa parte aí dos pequenos é uma coisa que eu acho importantíssima. A Daniela falou, por exemplo, no Mato Grosso, 107 mil propriedades. O Pará, também pela Depará, tem algo em torno de 105, quase 105 mil propriedades. Então, a gente vê que nós somos muitos, né? E quando a gente pega esses números, no Pará, por exemplo, 88% dessas propriedades, desses 104 mil proprietários, tem abaixo de 200 hectares. Então, são
proprietários pequenos, mas são muitos proprietários. Então, isso a gente vê que o horizonte de área que eles têm é muito grande. Então, é aí que está a grande oportunidade da gente fazer, alavancar a pecuária, mudar a pecuária. E realmente a questão do crédito, ele é um desafio. Mas eu vejo, por um lado, que dinheiro, tem muito dinheiro no mundo. Tá? Agora, o dinheiro ele tem que ser, como dizia meu pai, dinheiro fêmea. Ele tem que procriar, ele tem que produzir. Né? O que a gente tem visto é que os trabalhos que foram feitos com essas pessoas foram trabalhos só de dar. Então, quando você chega em qualquer um assentamento, quando você chega em qualquer uma comunidade, as pessoas estão querendo saber o que você vai levar lá, mas de presente. Dá para essas pessoas. E como aconteceu nos projetos que tem, de Pronaf e tudo, todos eles foram dar. Agora, o projeto, o trabalho que nós temos é um trabalho de levar oportunidade para essas pessoas. Então, esse é que é o foco, e nisso aí, para poder levar oportunidades, nós temos que ter alvo, nós temos que saber quais são os clientes que nos interessam, para poder a gente pegar primeiro essas pessoas, porque o desafio é muito grande, ele é enorme, a gente está gerando uma expectativa muito grande, porque esses pequenos, realmente, eles têm condições de fazer a diferença na pecuária. Tá? Então, a expectativa é muito grande. Se nós não soubermos fazer isso de maneira bem feita, nós vamos criar uma frustração muito grande. Então, o trabalho tem que ser bem feito. Eu tenho hoje produtor de 5 hectares. A pessoa tem 5 hectares. Tá? E para o próximo ano, ele vai ter 50 cabeças dentro desses 5 hectares. Esse ano ele já produziu comida, nós estamos passando aqui também muitos anos bastante secos, né? E essa pessoa hoje já produziu comida para os animais dele para poder passar essa seca, e é uma pessoa, um cara de 5 hectares. O que eu levei para essa pessoa? Informação, conhecimento, capacitação. É isso que ele teve. Então, é isso que nós temos que levar para essas pessoas. Então, quando nós viemos para o Pará, meu pai veio em 1975, e na época o Mato Grosso ainda era só um estado, não tinha sido dividido. Naquele tempo, na Viraí, as terras eram o mesmo preço das terras de Paragominas. Paragominas estava meio que um Eldorado, um negócio novo, então tinha uma valorização muito grande. E eu perguntei várias vezes para o meu pai por que ele tinha vindo para um lugar tão longe. E ele me respondeu que o Pará tinha 3 Cs que nenhum outro lugar do planeta tinha, que era crédito, chuva e calor. Então, o que eu acho que nós temos que ter hoje, além desses 3, são mais 2 Cs, que é o conhecimento e a capacitação. Então, nós podemos ter o crédito, tá, para poder fazer isso, nós ainda temos o clima, né, o calor e a chuva, agora nós precisamos de levar conhecimento e capacitação a essas pessoas. Então, eu acredito que isso vai ser feito, estou trabalhando para isso, tenho feito. É lógico que o meu nível, né, de atendimento ele é reduzido, mas nós temos um problema de 50 anos, né? Não vão ser em 5 meses que nós vamos resolver isso. Então, nós precisamos de fazer uma coisa certa, uma coisa coesa e efetiva, e colocar isso para funcionar. E com o dia que nós melhorarmos a condição, melhorarmos a capacidade desse pequeno produtor, nós vamos ter um salto, um ganho enorme na pecuária em geral. Obrigado, Mauro. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu gostaria de ouvir um último pensamento de cada um, no sentido de qual é qual a ideia que fica, sob o ponto de vista de se cada um de nós tivesse que direcionar uma ação, qual seria essa ação
no sentido de termos uma evolução consistente nesta questão toda de alcançar uma pecuária sustentável? Qual seria essa ação prioritária de cada um de vocês? Eu gostaria de ouvir esse último pensamento. Eu sei que eu estou pegando muitos de vocês aí meio que né, não preparados para isso, mas então vou deixar à vontade que levante a mão quem quiser já fazer a primeira, enquanto os outros vão pensando. Qual seria a ação principal a ser tomada? Por favor, Mauro, enquanto isso, nossos colegas vão refletindo aí a respeito. Eu acho que a primeira ação que nós devemos fazer é trabalhar com esses pequenos produtores, é levar a chance dessas pessoas de melhorarem a condição de vida, de produzirem melhor, né, e de fazerem uma atividade que ela tenha lucro. O resto, o mercado se ajeita. Né? Então, o médio e o grande, queira ou não queira, ele tem muito mais acesso à tecnologia, ele tem as empresas, né? As empresas de nutrição, as empresas que vendem sêmen, as empresas, todos, elas levam muito a informação para esse médio e grande, porque ele tem um volume de compra. Agora, a gente sempre vê, né, as pessoas, os pequenos, eles não têm acesso a isso. Então, por exemplo, esse pequeno produtor que eu estou trabalhando com ele não consegue comprar calcário. O volume dele não tem expressão para poder fazer isso. Ele não consegue comprar adubo, porque o volume dele não tem expressão. Então, a ideia é de a gente fazer, né, ou cooperativa, ou um processo de integrar, de juntar essas pessoas para poder fazer um volume. Né? Então, o que eu vou fazer para essas pessoas é conseguir dar a melhor assistência técnica, que é, por exemplo, eu tenho assistência técnica do professor Moacir Corse, para mim é um exemplo, para mim é uma pessoa que conhece muito, e eu consigo levar esses ensinamentos, eu consigo levar essas novas práticas, essas tecnologias a essa pessoa. Então, por exemplo, uma das coisas que a intensificação nos obriga é a produção de comida para o período seco. Então, eu criei a oportunidade que uma pessoa que tem 5 hectares conseguiu fazer um silo, né, com silagem de capim. E isso eu só levei a oportunidade a ele. Eu não dei nada de graça para ele. A máquina foi cobrado, aluguel, tudo. Né? Mas ele não conhecia dessa prática. Ele achava que ele não dava conta de fazer isso, porque ele achava que isso era coisa de grande. Então, eu acho que a grande oportunidade nossa está em levar esse conhecimento e melhorar a vida desses pequenos produtores. Porque os médios e grandes, eles se ajustam, eles se acham, eles conseguem a sobreviver. Né? Lógico que nós temos essa questão, igual que a Daniela colocou muito, da legislação, de consertar algumas coisas, mas isso eu acho que são trabalhos que nós, como a Crimate está fazendo, de levar conhecimento, né, aos políticos para poder realmente fazer políticas públicas eficientes para aquilo ali. Então, isso nós vamos precisar sempre de estar atuantes, porque as coisas mudam. Né? As coisas elas evoluem e elas vão em transformação. A Teia falou, por exemplo, de 3 hectares que ela tem de problema ambiental, que ela teve que assinar, fazer o prato. Eu também tenho isso na minha propriedade, uma propriedade de 4.356 hectares, que eu só tenho 880 hectares abertos, o resto é tudo de floresta, mas eu tinha 17 hectares, né, de área de APP degradada. Feita por quê? Feita por falta de conhecimento. Isso foi aberto em 1997. Naquele tempo, nós tínhamos até incentivos, né, que sendo um projeto do governo chamado Provárzea, que era para poder, várzea naquele tempo, é o que é APP hoje. Então, as coisas mudam, elas evoluem. E nós temos que estar atentos aí, né, às associações, às entidades de classe,
igual a Acrimate, que tem um peso muito grande, consegue ter um trabalho muito, uma convivência, né, e uma ligação muito grande com as pessoas que realmente fazem a legislação. Então, nós temos que estar aberto a isso para poder levar a essa modernidade. A gente vê na questão do acero, o acero de 3 metros hoje é completamente ineficiente. Então, nós precisamos realmente os desafios de melhorar essa legislação. Então, eu acho que esse é o trabalho das associações e das entidades de classe, é melhorar e evoluir nessa parte. Obrigado, Mauro. Daniela, você pode ser a próxima, né? Inclusive porque o Mauro te deu ganchos aí na fala. Ele não só deu gancho, como ele já deu a solução, né? Eu acho que, para nós, como entidade representativa de classe, nós não temos muitas frentes a atuar, a não ser justamente essa de levar o conhecimento ao pequeno produtor. Mato Grosso similar ao Pará, nós temos 107 mil produtores, mas 87% deles têm abaixo de 250 cabeças. Então, o grande desafio é fazer esses pequenos produtores serem realmente propriedades produtivas, né? E sendo produtivas, elas, consequentemente, vão ter essa questão ambiental pacificada. Né? A gente leva conhecimento através de projetos específicos. Nós temos o Acrimate em Ação, que percorremos 32 municípios todos os anos, levando palestras, especialmente aos pequenos produtores, levando essa informação, que é o que a gente pode fazer, né? Apesar de ter alguns projetos que a gente consegue, através de parcerias, levar assistência técnica, hoje o que seria impraticável como uma entidade levar assistência técnica para mais de 80 mil pequenos produtores. Né? Então, o que a gente pode realmente levar é informação, e isso a gente faz, e essa é a grande bandeira hoje da diretoria da Acrimate, é levar a informação. Né? Participamos também ativamente de toda a oportunidade que temos aos governos estaduais e federais na relação das alterações e das adequações da legislação, né? Somos bastante atuantes em relação a isso, somos referência quando se trata já em falar de assuntos de pecuária para vários assuntos, inclusive os ambientais. Por quê? Porque nós somos proativos e realmente queremos participar da construção. Eu acho que uma legislação realmente execuível, ela tem que ser construída a várias mãos, né? Não é possível mais, não é cabível nos tempos de hoje se ter legislações que não são praticáveis realmente na realidade. A gente precisa ter o cumprimento mais do que realmente seja possível se realizar. Não ter mais simplesmente legislações para literalmente o inglês ver, né? Nós acreditamos sim que a rastreabilidade como um todo do rebanho é um passo a se alcançar, uma meta a se alcançar, né? Mas até lá nós temos muito chão a galgar. A gente já tem propriedades, sim, que conseguem ter essa rastreabilidade do começo ao fim, mas como ainda a nossa grande maioria ainda são de pequenos produtores, eles têm que primeiro aprender a fazer gestão da sua propriedade. E a gestão inclui todos os itens, social, ambiental e o econômico, sem dúvida alguma. Obrigado, Daniela. Teia, então, qual seria sua prioridade, sua visão? Como você colocaria em prioridade a atuação pelo teu ponto de vista? Comunicação. Eu fiquei aqui ponderando bem o que eu falaria, mas eu acho que está faltando trazer a cidade para o agro. Só quando eles estiverem aqui, sentirem o que nós passamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, todas as dificuldades, todos os prazeres que existem em toda a cadeia, né? Mas também com as suas dificuldades, a gente vai conseguir se aliar todos em prol de um mesmo Brasil. Não significa que nós somos mais ou nós somos menos, mas nós somos o agro e a gente é o Brasil também. Então, assim,
eu acho que a gente precisa mostrar para a pessoa da cidade que trazer assim um pouquinho da realidade nossa para eles. Supondo, um grande amigo me deu esse exemplo, eu acho esse exemplo muito clássico e muito bom para mostrar. Eu tenho um hotel de 100 apartamentos, dormi, acordei, 35% dos apartamentos desse meu hotel de 100 apartamentos precisaram ficar fechados de um dia para o outro, cuidados com toalha trocada todos os dias, camareira, com sabonetinho, shampoozinho. 65 desses apartamentos tinham que cuidar, além deles mesmos, dos outros 35 apartamentos. Então, isso significa que nós temos um processo ambiental muito complicado, onde os 35% da nossa terra tem que ficar cuidado, tem que ficar manejado, tem que ficar com cerquinha, tem que ficar cuidado para não entrar em fogo, porque senão a gente toma multa. E eu acho que eles não têm essa noção do que é cuidar. Então, vamos colocar isso no bioma amazônico, onde 80 apartamentos ficam fechados, enquanto 20 apartamentos são usufruídos para cuidar desses 80 apartamentos que estão lacrados, com camareira diária, com tudo que tem direito. E ainda eu coloco aqui, a APP é a nossa piscina, é o nosso lobby, é o nosso café da manhã, que a gente também tem que manter cuidado. Então, aqui eu coloco assim, se nós pegarmos uma pessoa que está lá metralhando o agro e nós, em vez de produzir, a gente só fica na defensiva. Então, está na hora de trazer um pouco mais o povo da cidade para o campo, para ver qual é a nossa realidade, o que é de fato. Mas, para isso, eles precisam se abrir também, para prestar atenção, para ouvir, para abrir o coração, para falar, poxa vida, eu nunca imaginei que era isso. Então, assim, essa é a minha ideia para que a gente construa e mais com afinco do que a gente ficar. Obrigado, Teia. Deu uma pequena falhadinha no final, mas eu acho que deu para pegar bem o teu raciocínio. Exato, eu acho que o processo todo é um processo de diálogo e de desenvolvimento e de troca de conhecimento, informação, né? E de busca de uma convergência para a evolução, né? De todos. Lisandro... Até porque o agro, só um minutinho, Álvaro, o agro fala muito bem para o agro, né? Nós mesmos sabemos de tudo, né? Então está na hora da gente saber se comunicar para fora do agro também. Eu tenho escutado muito sobre isso, realmente, não só nesse foro aqui, mas em outros também, dessa necessidade do agro se comunicar melhor para fora, né? Fora da sua bolha, digamos assim. Muito bem, eu queria muito agradecer a participação de todos, eu acho que todos trouxeram aqui um conhecimento de raiz, né? De prática, de verdade, né? E isso foi ótimo. Isso realmente acho que enriqueceu demais esse diálogo, deu muita consistência para o que a gente está entregando para a nossa audiência, seja agora quem está ao vivo e seja todos que vão poder acessar depois da gravação na própria página do Imaflora. Essas lives vão ficar disponíveis. Lisandro, agradeço muito a participação de todos. Também quero agradecer muito o convite para que eu tenha tido essa aula aqui hoje. Por favor, Lisandro, você as palavras finais. Obrigado, Álvaro. Acho que o primeiro ponto é agradecer, né, a participação de todos. É um debate que a gente pode ficar aqui muito tempo ainda, né, discutindo, porque eu acho que tem bastante conteúdo e caldo para ser tratado, entendimentos, percepções, mas muito rico essa postura, né? A gente tem informações na mão, né? E ter esse discurso da proatividade, né? A gente entende que o Estado, ou o governo que passa pelo Estado, nos estados ou no Brasil, né? Eles têm suas limitações na implementação de políticas, né? Muda, né, no decorrer do tempo. Então, a gente precisa ter
para a gente que fica, né, ou na verdade para vocês que ficam na Terra, a gente precisa ter essa proatividade de organizar esse jogo e permitir que consigamos avançar aí na implementação das agendas, né? Olhando para o que é comum nas agendas, mas a implementação das agendas que existem, né? O agro vai ter que seguir, o movimento de conservação também segue, né? Então a gente precisa ter sempre essa condição de a gente poder avançar com as agendas. Eu queria então reforçar aqui o agradecimento a vocês, né, que nos brindaram com conhecimento, Álvaro por ter moderado aí mais uma live, a equipe de suporte na transmissão, o pessoal que ficou cuidando ali da transmissão também no YouTube, olhando o chat, o pessoal de Imaflora, a equipe do Boi na Linha, né, agradecer a participação de todos. Essa live, assim como as outras, estarão disponíveis na página de Imaflora no YouTube. Tá? O material ele vai ser legendado e também traduzido, porque a gente pretende, e sempre é importante, levar a informação para fora dos debates, né? E como a agenda na sequência que teremos, né? A gente tem uma reunião técnica semana que vem já programada com produtores, foram convidados, representantes de frigoríficos, consultores da área da agropecuária para discutir, qualificar um pouco a discussão do índice de produtividade, que a Daniela trouxe aqui, e que é difícil entender como aquilo se aplica, entendendo dentro do cenário onde se compreende que há uma intensificação e uma melhoria na produção no campo, né? Então, a ideia é a gente vai ter uma reunião técnica, ela é fechada, ela não vai ser aberta, não vai ser gravada para disseminação, mas é para fazer a discussão. Então, essa próxima agenda do Boi na Linha, na próxima semana, vamos fazer essa discussão, né? Qualificar esse tema. E no dia 8 de outubro, vamos dar sequência na Quinta do Boi. Vamos ter mais uma live na sessão envolvendo também produtores, né? Na ocasião, vamos olhar aí para essa agenda positiva, o que está sendo feito, que já foi dado no início nas falas de hoje, né? Mas o que está sendo feito, realizado e como podemos avançar. Nessa mesa também vamos trazer representantes do setor frigorífico, né? E provavelmente também da sociedade civil, para a gente olhar para essa agenda e costurar as ações aí adiante. Tá? Então, já faço o convite a todos que fiquem antenados aí no site do Boi na Linha, na plataforma de transparência boinalinha.org, e que no dia 8 estamos de volta, 8 de outubro estamos de volta aqui no canal. Ok? Agradeço a todos, obrigado e desejo uma boa tarde. Um abraço.